Evangelho de Mateus, capítulo de número 15 e o versículo de número 28. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isto feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a mulher ficou sã. Esse texto aqui é um texto maravilhoso de Jesus, quando você pode observar que Jesus parte para as partes de Tiro e de Sidom, versículo 21. E a história vai contar para nós que ela era uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, estou sendo bem bíblico aqui, para ser bem objetivo, clamando e dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Você sabe que quando vai tratar de problemas espirituais, porque aqui a filha está miseravelmente endemoniada, tem algo aqui muito importante. Ela clama. Você, às vezes, já recorreu tudo. Sabe quando a pessoa entra dentro daquela ressonância magnética e o médico diz: você não tem nada? Porque quando o problema é espiritual, tem alguém que o nome dele é Jesus. Aí você precisa recorrer a Jesus. Mulher cananeia. A Bíblia vai falar para nós que quando ela vai a Jesus, Jesus não respondeu palavra. E os discípulos ainda chegam ao pé dele, rogando e dizendo: despede a que vem gritando atrás de nós. Jesus não fala nada. E os discípulos chegam em Cristo, em Jesus, e rogam: despede essa mulher que vem gritando atrás de nós. Ele respondendo disse: eu não fui enviado, parece que ele vai junto com os discípulos, né? Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Buscar a Jesus Cristo muitas das vezes implica em desafios. Implica em desafios. O texto vai mostrar para nós que então chegou ela e adorou. Eu não sei, talvez você seja alguém que já tem clamado a Jesus Cristo e parece que ele não tem te respondido nada. Parece que você já procurou os discípulos. Pregador, já fui numa igreja evangélica, já procurei gente crente e nada resolveu. Agora eu vou dizer uma coisa para você, porque às vezes o ser humano ele tem esse problema interesseiro. O que é isso, pregador? Às vezes a gente só quer a bênção de quem pode abençoar. Essa mulher aqui, ela faz uma coisa, ela parte para a adoração. E se tem uma coisa que move os céus, é a adoração. A Bíblia vai falar para nós que ela, diante da palavra que Jesus fala, da ação dos discípulos, ela vai fazer o seguinte: adorar. E aí ela aqui se humilha: Senhor, socorre-me. O texto vai dizer para nós assim, ó: ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Já pensou o que ele faz com essa mulher? Não é bom pegar o pão dos filhos, porque ele veio para o povo de Israel. Diz o texto para nós: e deitá-lo aos cachorrinhos. Aí olha o que ela faz.
Ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Essa mulher aqui, ela dá um exemplo para nós de adoração e de humilhação. Duas coisas que a gente muitas das vezes tem dificuldade. De adorar e de se humilhar. E eu vou falar uma coisa aqui. Tem tantas pessoas perdendo de receber milagre porque não sabem adorar. Adoração. Eu escutei um testemunho de uma pregadora muito famosa. Vou até citar o nome dela aqui, a Zete Alves. Ela foi presa e a bicha era perigosa. E ela já conhecia os mistérios de Deus e alguém disse assim para ela, se tu ficar dando glória a noite inteira aqui, Deus pode fazer milagre por você. Ela passou a noite inteira dando glória, 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 bandidona na cadeia. Glória, 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 e tinha que dar um decreto para ou ela ia ficar presa ou ela ia ser liberada. Para resumir, ela passou a noite inteira dando glória. E quando chegou de manhã, lá veio o comandante lá. Senhor, não sei o que deu aqui. Nós vamos liberar a senhora está solta. Você não sabe o poder que tem a adoração. Porque a gente é assim, né? A gente chega diante de Deus com uma listinha. Né? A gente se esquece de adorar. Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo outro. E a adoração? Às vezes você não precisa nem falar nada, mas se você adorar ao Senhor, o milagre pode acontecer. Essa mulher, ela adora e ela se humilha ao máximo. Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Eu não sei qual que é a tua necessidade. E a resposta, então, final de Jesus é a seguinte. Disse-lhe Jesus. Tá vendo que eu estou sendo bem bíblico aqui, né? Bíblia pura para você. Ó mulher, grande é a tua fé. Você só vai adorar de verdade se a sua fé for de verdade. Você só vai se humilhar de verdade se a sua fé for de verdade. Porque tem tanta gente aí com uma fé fingida. E o Senhor, Ele quer verdadeiros adoradores que adorem Ele em espírito e em verdade. Quer receber milagre? Adora Ele. Porque tem muita gente igual quando vai se escapar de uma chuva, né? Só procura Jesus. Tinha um ditado antigo que só lembra da Santa Bárbara quando ronca trovoado. Não faça assim com Jesus. Essa eu não conhecia. Essa é antiga. Essa o meu pai contava, é lá de Maruí essa. Como que é o nome dele? O teu pai? O Walter. Benta, pastor. E quando tem pouca fé, nós temos que pedir a Deus. Que a palavra de Deus diz que nós devemos pedir Exatamente. fé. Peça pastor, fé. Tá? Isso é o pastor Tiago que escreveu. Se tiver Pouca falta ou pouca fé, peça a Deus. E outra coisa, é muito importante lidar com Deus, porque Deus é assim, ó. Às vezes alguém dá alguma coisa para alguém e fica jogando na cara, mas porque fui eu que te dei. Nesse texto ele vai dizer assim, ó, o Senhor te dá e ele não vai ficar jogando na sua cara dizendo, não, foi eu que te dei. Entendeu? As coisas com Deus é muito maravilhosas, só que a gente tem que adorar e tem que se humilhar. Tem muita gente precisando de vitória, mas precisando se humilhar na presença de Deus. E até dentro disso aqui, minha esposa vai pregar um pouco aí também. Nós temos um testemunho aí para dar. Eu até falei para a missionária que a gente ia fazer uma ligação aqui dessa palavra com testemunho. Amém. Vai lá, amor. Meu Deus te usar. Boa noite, então, né? Boa noite a todos aqui, voltamos, né? E, assim, a gente tem um testemunho, vários testemunhos, né? Quem serve a Jesus, como a irmã Edneia falou no começo já, sempre tem testemunho para contar. Né? Quem caminha com Jesus sempre tem algo novo para contar, né? Mas algo que marcou bastante, acho que foi algo que marcou mais a vida da gente, né? Porque foi com o nosso filho, né? E quem é pai e mãe sabe que quando toca num filho, quebra, né? Quebra o pai e a mãe, né? E Deus, Ele permitiu, há 4 anos atrás, nosso filho estava com 5 anos, há 4 anos atrás, e ele, bem na época da pandemia,
ele começou a ficar com febre ruim e a gente não querendo levar para o hospital por causa desse negócio, né, da pandemia e querendo evitar e tal, mas daí chegou, ele ficou muitos dias com febre em casa e eu acabei tendo que levar. E nós levamos ele porque ele acordou com febre gritando e ele não conseguia mais ficar de pé, ninguém podia encostar mais nele. E a gente chegou no hospital, no PA, né? E ali os médicos já colocaram para dentro, já fizeram um monte de exame nele, já para ver se era dengue que ele tava na época. E, irmãos, a plaqueta dele tava lá no pé. As plaquetas dele chegou em 43 e ele estava com anemia. O médico disse que poderia ser, pelos sintomas, poderia ser dengue ou poderia ser leucemia. Quando ele falou isso para mim, irmãos, meu chão, né, desapareceu. Eu falei, Deus, tem misericórdia. A quem nós podemos recorrer nesse momento? Só a ti. Só a ti. E daí dali foi enviado direto já de ambulância para o hospital infantil, porque dali ele não saía mais de carro, porque era muito perigoso. Qualquer coisa podia acontecer, dar uma hemorragia nele. Daí foi direto para o infantil. Chegando no infantil, ficou ali em observação, os médicos em reunião para ver o que poderia ser, né? Descobriu o que era de verdade. Ele, resumindo, ele ficou internado 10 dias. 10 dias dentro do infantil ele ficou. E os médicos faziam exames e mandavam para São Paulo e faziam vários tipos de exame de tudo quanto é tipo. E eles não descobriam o que ele tinha. Eles não descobriam. E o menino berrava. Ele berrava dia e noite, irmãos. Ele berrava, literalmente, berrava dentro daquele quarto. E não tinha o que eu pudesse fazer, nem o que o Wagner pudesse fazer, né? Ele passava o dia e eu passava a noite. E ele vivia abaixo de remédio. Um remédio abaixo da morfina ele tomava de 8 em 8 horas. E quando o efeito estava começando a acabar, ele gritava. Ninguém podia encostar nele. Para ter uma ideia, nem na orelha dele a gente podia encostar de tanto que doía, ele berrava. E um dia ele disse para mim, um dia de tão desespero dele, ele dizia, mãe, faz alguma coisa por mim. E quando a gente escuta um filho falar isso, a gente eu não tive resposta, assim, de poder fazer alguma coisa. A única coisa que eu disse para ele foi, filho, a mãe não pode fazer nada por ti. A única coisa que a mãe consegue fazer é orar por ti. E nós vamos orar agora. Amém. Para resumir, né? Nós oramos. Ali, ele orou comigo. Eu disse, Jesus, tu desce dentro desse quarto, toca no Lucas e cura ele. Irmãos, para a glória de Deus, ele teve uma experiência com Jesus. Deus deu uma experiência, ele viu descendo dentro do quarto. Na imaginação deles, assim. Tocou na cabeça dele e disse, tu tá curado. Eu disse, como é que foi que tu viu, filho? Ele bem assim, não, pai, sabe quando a gente vê aqueles desenhos de Jesus acalmando a tempestade? Eu falei, sim. Ele bem assim, pai, ele desceu assim no hospital, veio, colocou a mão em mim e disse que eu tava curado. E 2 dias depois ali dessa experiência que ele teve, ele recebeu a alta e os médicos não conseguiram descobrir o que era de verdade, né? Pelos sintomas, eles disseram que era dengue mesmo, mas não deu no exame, não deu o que era o que deixava de ser. E ali Deus trabalhou uma experiência, né? Uma experiência, foi tremendo. Até para mim fechar aqui, né, junto com seja o teu problema espiritual ou seja físico, tá? Você tá indo na pessoa certa chamada Jesus. Seja, aqui a história é espiritual. No espiritual, só quem pode resolver é Jesus Cristo. E no físico também. Então eu não sei qual é a tua causa. Se é espiritual, se é físico, e às vezes você já recorreu aos médicos e nada pode ser resolvido. Mas aqui, tanto no testemunho quanto nessa história bíblica, aqui o Lucas foi curado, meu filho. Ele viu, ele disse, pai, eu vi. Aqui essa mulher teve a experiência de que na sua adoração, na sua humilhação, Jesus vem com uma palavra terminantemente dizendo, mulher, grande é a tua fé e seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Glória a Deus. Eu deixo essa palavra de Deus.